Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esperar o pessoal ir entrando para a gente falar sobre o edital da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, mais uma grande oportunidade que foi agora publicada, o edital que saiu hoje da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, e por isso a live, por isso nessa véspera de feriado nós estamos tratando sobre o assunto. Eu quero que você preste atenção, tem duas fontes, uma é a live e a outra é o vídeo que vai para o YouTube depois. Preste atenção nessa análise porque ela será criteriosa e vai orientá-lo a fazer a prova ou não fazer, de acordo com aquilo que parecer ser melhor para você. A verdade é que a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul é uma das melhores do país, o estado é excelente, existe uma remuneração muito significativa e o número de vagas também é expressivo nesse concurso. E a gente começa então a tratar desse edital a partir de agora. Preste atenção aqui. Aqui ao fundo a sua próxima casa, Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Bom, vamos lá. O total de vagas são 50, 33 são destinadas para ampla concorrência. Por quê? Porque você tem 5 vagas destinadas a pessoas com deficiência, 10 vagas para negros e 2 vagas para população indígena. Mas ainda que você esteja concorrendo pela ampla concorrência, são 33 vagas. É um número expressivo e, portanto, há um grande número de vagas em aberto. O concurso será realizado pela Fundação Carlos Chagas. Quanto à remuneração, R$ 22.213,43. Remuneração expressiva. Requisitos para ingresso no cargo. Preste atenção, porque nesses requisitos aqui você tem boas notícias. Você que ainda não tem a prática jurídica terá boas notícias. Primeiro, tem que ser aprovado no concurso. Depois, tem que ter nacionalidade brasileira ou portuguesa, estar amparado nesse caso pelo Estatuto da Igualdade. Tem que ter idade mínima de 18 anos. Ser bacharel em direito pelo menos até a data da posse. Estar em dia com as obrigações eleitorais, estar em dia com as obrigações militares se for do sexo masculino, ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições de defensor público, apresentar declaração de bens e rendimentos, declarar se ocupa ou não outro cargo, emprego ou função pública, se possuir outro cargo, emprego ou função pública, apresentar certidão que comprove que não sofreu punições por falta grave no exercício do cargo, emprego ou função, não possuir condenação transitada em julgado em ação criminal ou em ação de improbidade administrativa. Veja você que a exigência é não existir uma condenação definitiva. Se o sujeito estiver sendo processado pela letra K aqui, pela linha K, ele não será vedado a ele o acesso ao cargo. E haver exercido a atividade jurídica pelo período mínimo de 3 anos, contados até a data da posse. Tá bom, primeiro, os 3 anos você tem que comprovar na posse. Em segundo lugar, veja o que o edital diz sobre o que ele vai considerar atividade jurídica. E vai ser considerada atividade jurídica o exercício habitual da advocacia, os exercícios de cargos, empregos ou funções, inclusive de professor, que exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico, o cumprimento de estágio oficial de direito, o cumprimento de estágio oficial de direito anterior à colação de grau. Observados os atos normativos do órgão até a edição da Lei 11.788 e a regulamentação legal superveniente à lei. Então, o estágio de direito anterior à colação de grau pode ser considerado como atividade jurídica. O cumprimento de trabalho voluntário, nos termos da Lei 9.608, em que haja a utilização preponderante do conhecimento jurídico. Além disso, deve satisfazer os demais requisitos estabelecidos no regulamento do concurso. Não será exigida a comprovação dessa atividade jurídica no momento da inscrição preliminar.
Ok? Então, a apresentação dos documentos comprobatórios, item 4.1, que você já tem 3 anos de atividade jurídica, não se exigirá no momento da inscrição preliminar. É da exclusiva responsabilidade do candidato o atendimento das condições e a veracidade dos dados informados sobre as penas da lei. Sobre a inscrição preliminar, quando é que você já pode fazê-la? Elas ficam abertas exclusivamente via internet entre as 10 horas do dia 2 de abril, semana que vem já, e as 14 horas do dia 30 de abril. Bom, você vai fazer essa inscrição onde? Exclusivamente pela internet, no site da FCC. O candidato deve acessar o site da FCC durante o período das inscrições, pegar o link lá, clicar no link e adotar os procedimentos esclarecidos aqui abaixo. Primeiro, tem que ler e aceitar o requerimento de inscrição, preencher o formulário de inscrição e transmitir os dados pela internet. Depois, ele tem que efetuar até dia 30 de abril o pagamento da importância referente à inscrição, por meio de um boleto bancário que vai ser emitido pela Fundação Carlos Chagas. Qual que é o valor da inscrição? R$ 280, certo? Certo. Agora detalhe, aqui por exemplo é diferente do TJMG. No item 5.3.6 está dizendo assim: o candidato inscrito não deverá enviar qualquer documento de identificação. No TJMG, o sujeito tem que enviar. No TJ Ceará tem que enviar. Mas na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul não precisa enviar. O candidato inscrito não deverá enviar qualquer documento de identificação, sendo de sua exclusiva responsabilidade a informação dos dados cadastrais no ato da inscrição sob as penas da lei, das fases e das provas do concurso. Preste atenção. Você tem até a 5ª fase. Mas vamos lá. Primeira fase, que é a que você vai fazer agora. Questões objetivas, múltipla escolha, caráter eliminatório e classificatório. A gente vai se debruçar sobre ela. Segunda fase, provas escritas com questões discursivas, caráter eliminatório e classificatório. Esse não é um assunto para hoje, mas basicamente são 2 provas discursivas, uma peça, 4 questões discursivas em cada dia, uma com foco mais na área civil, a outra com foco mais na área penal. Terceira fase, que é a sindicância sobre a vida pregressa, ver se o sujeito tem aptidão física, mental, né, para o cargo. Quarta fase, prova de tribuna, que tem caráter eliminatório e classificatório também. E a 5ª fase, que é a prova de títulos, que aí só tem o caráter classificatório. Ok? Ok. Mas vamos focar na primeira fase, que é a fase que você vai fazer. Então preste atenção aqui. Primeiro lugar, prova objetiva, primeira fase do concurso, sem questões objetivas, sem questões de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma. Ok, sem questões, 5 alternativas cada uma, e o número de questões vem especificado num quadro, mas a gente vai falar aqui do número de questões que está naquele quadro, que vai especificar por bloco, e conforme o conteúdo programático que o edital traz. A prova objetiva vale de 0 a 10 pontos, portanto, cada questão vai valer 0,1. Preste atenção. Cada bloco tem 20 questões, entendeu? Entendi. São 5 blocos para a gente chegar a 100 questões. O primeiro bloco é português. São 20 questões de português. Se você não for estudar português, nem vá. Rio Grande do Sul é longe para você ir sem estudar português. Então, ou você estuda, porque 20% da prova é português, ou você nem precisa ir. E você vai ver que é preciso acertar pelo menos 50% das questões de português. Senão você não vai para a segunda fase. Então são 20 questões de português. Tanto é que no nosso curso aqui nós teremos que ter muitas aulas de português, já conversei com o coordenador. Por quê? Porque o concurso exige. Se você não estudar português, não precisa nem ir. Segundo, bloco 2, constitucional, administrativo e tributário, 20 questões. Agora, eu penso aqui que as questões vão ser mais... Aí eu penso 8 questões de constitucional, 8 de administrativo e 4 de tributário. Mais ou menos nessa linha. Depois,
Direito civil, processual civil e consumidor. Penso que mais ou menos essa distribuição, 884, alguma variação. Depois, bloco 4, penal, processo penal, execução penal e criminologia. Atenção, cai criminologia. Criminologia tem aparecido em concursos de defensoria pública. Antigamente a gente falava muito em criminologia em concurso de delegado. Hoje fala-se muito em criminologia, concurso de defensoria pública. E aí vale o destaque do estudo da criminologia, da vitimologia dentro da criminologia, que são de enorme importância. Bloco 5, direitos humanos, direitos da criança e do adolescente e direito institucional. Penso eu que pelo menos 10 questões de direitos humanos. ECA também é importante, penso eu que 10 questões de direitos humanos. Então, se você não estudar direitos humanos, não precisa ir também. Então, direitos humanos e português, se você não estudar, não precisa ir. Muita gente tem pouco domínio dessas duas disciplinas e é preciso ter, ok? Ok. No prazo máximo de 5 dias após a realização da prova objetiva, vão ser disponibilizados no diário eletrônico, o gabarito preliminar e a folha de respostas da prova objetiva. Quem é que é considerado habilitado na primeira fase? Quem obtiver concomitantemente 60% de acerto na prova e 50% de acerto na disciplina de língua portuguesa. Vamos, tirou menos que 50%? Tchau, acabou. Português acabou. E assim, eu já vi muita gente muito boa que pelo conhecimento jurídico teria avançado no Rio Grande do Sul e não avançou porque português reteve. Então, reteve o sujeito. 50% de acertos na língua portuguesa, 50% de acerto em cada bloco de disciplina de conhecimento jurídico, entendeu? Você tem que tirar pelo menos 60% na prova, mas pelo menos 50% em cada bloco, inclusive 50% em português. Quem passa até os duzentésima posição, na hipótese de haver até 1.500 candidatos, mas vão ter muito mais do que 1.500 candidatos, então os 300 primeiros passam. Quem tiver empatado na 30ª posição, vai embora também. Então, no caso de empate, todos os candidatos que se encontrarem empatados nessa posição vão prosseguir no concurso, vão para a segunda fase também. Ok? Ok. Só um detalhe para a questão da candidato que vai concorrer à vaga, pessoa com deficiência, negro, população indígena. Olha o que diz o item 10.6. São considerados classificados os candidatos com deficiência pertencentes à população negra ou à população indígena que obtiverem um percentual de acerto em conformidade com o item 10.4, 60%, 50% em cada bloco, 60% no geral, e que estiverem listados até a 20ª posição da sua respectiva lista especial. Então não é fácil passar mesmo para o candidato que estiver concorrendo como candidato pessoa com deficiência, a população indígena ou negro, porque só vai até a 20ª posição na lista especial conforme o edital. No caso de haver empate, na 20ª posição, vão avançar todos que estiverem nessa situação. Para fins de reserva de vagas, são considerados classificados até as posições estabelecidas em 10.6, os considerados candidatos que obtiverem nota para integrar a listagem geral. Tudo bem. Da aplicação das provas. Preste atenção. As provas serão aplicadas em Porto Alegre e no dia 10 de junho. Agora presta atenção. Hoje é dia 28 de março. É ou não é? É. A prova é dia 10 de junho. Você tem 2 meses e 10 dias basicamente até a prova. Mais ou menos 13, 14 dias, mas fim de semana, feriado de Páscoa, 2 meses e 10 dias até a prova. Tem que ser um estudo intensivo, você que é candidato à Defensoria Pública, para a prova. Pessoal do Rio Grande do Sul não pode reclamar de falta de concurso. Concurso da magistratura, depois concurso de delegado de polícia, depois concurso da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul e haja concurso. 3 meses seguidos, abril, maio, junho. Então, 10 de junho, você tem 2 meses e 10 dias.
Aí, gente, o que eu fiz? Para você ter uma ideia, a prova de 2014 da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul foi realizada pela Fundação Carlos Chagas. Eu trouxe duas questões na área de penal, que não é uma área muito simples, mas aqui para a gente resolver. Uma questão mais simples, mas você vai ver que a cobrança é uma cobrança que mistura lei seca com conteúdo doutrinário. Essa é a ideia. Então eu trouxe duas questões aqui para que você possa já ir se familiarizando com essas questões da prova da Defensoria Pública de lá. Questão 51. Sobre o tempo e o lugar do crime, o Código Penal, para estabelecer, adotou qual teoria? Presta atenção. Sobre tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Certo? Certo. Então eu considero praticado crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Por isso que se João dá um tiro em José, quando João tem 17 anos, 11 meses, 29 dias, mas José morre um mês depois de internado no hospital, a gente considera que João praticou ato infracional, porque adotamos a teoria da atividade para o tempo do crime. Artigo 4º do Código Penal. Em relação ao lugar do crime, nós adotamos a teoria da ubiquidade. Está lá no artigo 6º do Código Penal. Então, você considera praticado o crime no lugar da ação ou da omissão, ou no lugar do resultado que deveria ter se produzido o resultado. Teoria da ubiquidade. Agora, vale lembrar que o artigo 70 do Código de Processo Penal, para fins de fixação de competência, adota a teoria do resultado. Então vamos responder aqui. Letra A. O tempo do crime, Código Penal, adotou como regra a teoria da ubiquidade? Não. Tempo do crime, teoria da atividade. Letra B. O tempo e lugar do crime, adotou a teoria da ação? Não. Para o lugar do crime, teoria da ubiquidade. Letra C. Tempo e lugar do crime adotou como regra a teoria do resultado? Também não. Tempo e lugar do crime adotou como regra a teoria da ubiquidade? Também não. Tem que ser a letra E, né? Alguma tem que estar certa. O tempo do crime adotou como regra a teoria da ação. E para estabelecer o lugar do crime, a teoria da ubiquidade. Então, você deveria ter marcado a letra E. Ok? Ok. Questão 53, para você entender. Preste atenção aqui. A respeito da tipicidade penal, é correto afirmar, para a teoria da tipicidade conglobante, teoria da tipicidade conglobante é do professor Eugênio Raul Zaffaroni. Você sabe, ou pelo menos deveria saber, que crime é fato típico, ilícito e culpável, segundo a teoria que prevalece, que é a tripartite. O fato típico é composto por conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. É ou não é? Já a tipicidade é composta por tipicidade formal, subsunção do fato à norma, e tipicidade material, que é a efetiva violação ao bem jurídico tutelado, conforme prevalece. É na tipicidade material que ganha relevância o princípio da insignificância, que o Supremo e o STJ vão aplicar desde que haja a presença dos seus 4 requisitos: mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica perpetrada. O que o professor Eugênio Raul Zaffaroni diz? Ele diz: o ordenamento tem que ter coerência. Ele não pode mandar o sujeito praticar uma conduta e, por outro lado, dizer que essa conduta é típica, só que acobertada por uma excludente de ilicitude. Quando o oficial de justiça, por ordem do juiz, entra em uma casa, pega um quadro de Portinari que seja e leva para fins de penhora, ele está subtraindo coisa alheia móvel para outrem. E isso é a subsunção do fato típico descrito no crime de furto. Mas ele não comete crime, porque age acobertado por exercício regular de um direito. Exercício regular de direito, corrijo, estrito cumprimento de um dever legal. É ou não é? É. Então, nesse caso, o fato é típico,
mas ele é lícito. Para o professor Eugênio Raul Zaffaroni, não. Este fato é atípico. Por quê? Porque para existir tipicidade, é preciso que haja tipicidade formal e tipicidade conglobante, que engloba a tipicidade material, efetiva lesão ao bem jurídico, e a antinormatividade, que não está presente quando o sujeito age, por exemplo, acobertado pelo estrito cumprimento de um dever legal. Agora presta atenção na letra A. Para a teoria da tipicidade conglobante, a tipicidade penal pressupõe a existência de normas proibitivas e também a inexistência de preceitos permissivos da conduta em uma mesma ordem jurídica. Ou seja, o ordenamento não pode proibir uma conduta e em seguida falar para praticar essa conduta, porque senão não há antinormatividade. A letra A está perfeita. Letra B. As causas excludentes da ilicitude restringe-se as previstas na parte geral? Gente, pelo amor de Deus. Aborto necessário é causa excludente de ilicitude. Existem causas supralegais de exclusão da ilicitude, por exemplo, o consentimento. Letra C. A figura do crime impossível prevista no Código Penal retrata a hipótese de fato típico mais inculpável? Pelo amor de Deus. Óbvio que não. Por quê? Porque quando é que eu tenho crime impossível? Quando eu tenho a impropriedade absoluta do objeto ou a ineficácia absoluta do meio. É ou não é? É. Quando o sujeito vai atirar em alguém que está morto, o crime é impossível, porque há uma impropriedade absoluta do objeto. É ou não é? João chega, vai atirar, vai matar José. José já está morto. O que diz o artigo 121 do Código Penal? Diz matar alguém. Alguém é pessoa humana com vida. Se a pessoa humana já não está com vida, falta o alguém. Logo não há tipicidade. Não tem nada a ver com, cadê aqui? Com inculpável. É atípico nesse caso. E, portanto, o conceito de crime é fato típico, ilícito e culpável. Tá errada a letra C. Letra D. Pelo Código Penal, quem concretiza a conduta prevista hipoteticamente como crime, mas que age em obediência à ordem de superior hierárquico não manifestamente ilegal, praticação atípica, pelo amor de Deus, gente. Crime é fato típico, ilícito e culpável. É ou não é? É. A culpabilidade, a gente adota teoria normativa pura. A gente adota a teoria limitada da culpabilidade, só há elementos normativos na culpabilidade. Portanto, imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. É ou não é? É. Quando é que você tem exclusão da culpabilidade? Quando o sujeito age acobertado por uma excludente. Por exemplo, coação moral irresistível. Outro exemplo, obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico. Portanto, o fato é típico, ilícito, mas não culpável. Letra D está errada. Letra E, nas hipóteses de estado de necessidade, o Código Penal prevê que o excesso doloso torna ilícita a conduta originalmente permitida, o que não ocorre com o excesso culposo, que mantém a ação excessiva e impunível, pelo amor de Deus. Parágrafo único do artigo 23 diz que pelo excesso, seja doloso ou seja culposo, o sujeito responde. Basta ler o parágrafo único do artigo 23, letra E está errado. Você deveria ter marcado a letra A e partido para o abraço. Entendeu? Entendeu, né? Então tá bom. Pessoal, com isso, você já entendeu como é que funciona o concurso da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, qual é o espírito da prova, e a gente resolveu duas questões para você já entrar no clima. Vale a pena estudar. Até amanhã a gente deve lançar o curso intensivo, que vai ser muito sério, como os cursos que a gente faz aqui, e se você tiver muito afim de estudar, faça o curso. O curso é pesado, mas o sujeito que consegue ser disciplinado, chega até a prova com outro desempenho. Aproveite, amanhã deve ser lançado o curso, até amanhã, com preço promocional, enfim, não deixe de fazer o curso e nós estamos à inteira disposição de todos vocês. Boa sorte, 2018 é o ano da oportunidade. Sêneca vai dizer, o sujeito procura sorte. Todo mundo quer sorte, quer ter sorte na vida. E Sêneca vai dizer, sorte é o encontro da oportunidade com
com preparo. Esse ano, 2018, está cheio de oportunidades. Todo dia sai um edital, todo dia, toda semana. E eu disse isso na nossa palestra Perspectivas para 2018. Todo dia sai um edital, todo dia. No Rio Grande do Sul, são 3 meses seguidos de prova. Magistratura, delegado, defensoria pública, e no país inteiro estamos tendo prova. É o ano da oportunidade. Se você quiser ter sorte, precisa se preparar. Sorte é o encontro da oportunidade com preparo. Estude este ano com afinco, porque daqui a um ano e meio, sua vida pode ser completamente diferente. Alguém tem que passar, esse alguém pode ser você. Depende muito do seu desempenho. Algumas coisas não dependem da gente mesmo. É natural que a vida seja assim. Mas no que depender de nós, com fé em Deus e em Cristo, a gente faz o que tem que fazer. Tá certo? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro aí de edital e aula. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal.